Fala galera, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus. Você que está me assistindo agora, que vai me assistir posteriormente, ou seja, vai estar me assistindo depois numa filmagem já aí gravada, amém? Que Deus venha estar conosco nessa tarde de segunda-feira abençoada, feriado para alguns e para outros não, outros é dia normal de trabalho. Mas eu trago uma reflexão agora à tarde, nesse fim de tarde de segunda-feira, sobre a importância da palavra de Deus. A importância que nós temos de estudar, a importância que nós temos de meditar, a importância que nós temos de estar fazendo uso desse livro. No livro de Oséias, capítulo 4, e o verso de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu vou ficar só na primeira estrofe de cima do texto. Porque o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Por falta de estudar, falta de procurar conhecer a Deus. Jesus também disse no livro de Marcos, capítulo 12, o verso 24, Jesus nos disse assim, ó. E Jesus lhe respondendo diz: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Erra em não conhecer as Escrituras, erra em não conhecer o poder de Deus. Quantos casamentos não têm sido desfeitos por falta de conhecimento da palavra de Deus? Quantos jovens têm entrado no mundo das drogas, no mundo da prostituição, porque os pais não têm ensinado os seus filhos o caminho da verdade, o caminho que conduz à vida e à vida eterna, que é a palavra de Deus. E isso tem afligido muita gente. Muitos jovens têm sofrido, têm entrado dentro da rebeldia por falta de ensinamento, têm entrado no mundo das drogas, da prostituição, feito tudo aquilo que não presta por conta que não foram ensinados, porque os pais não ensinou os caminhos da palavra de Deus, não ensinaram os caminhos do Senhor. E nós que somos conhecedores, nós temos ensinado? Nós que somos conhecedores, nós temos procurado ensinar os nossos filhos? Nós temos procurado querer conhecer a Deus também? Quantos e quantos não têm mergulhado na depressão, mergulhado numa tristeza profunda, mergulhado na solidão, por falta de conhecer o poder de Deus, por falta de conhecer as sagradas Escrituras, por não meditar na palavra de Deus. É tirado tempo para tanta coisa, tira tempo para WhatsApp, tira tempo para Facebook, tira tempo para poder assistir filme, é Netflix, é Google Play, é isso, é aquilo outro. Agora tá uma nova moda aí, voltou de novo o tal do Big Brother. Vamos assistir, vamos, beleza, vai todo mundo assistir. É a palavra de Deus que é bom, ninguém procura. Conhece tanta coisa, conhece tanta cultura inútil que não acrescenta no reino de Deus, não acrescenta na nossa vida, não acrescenta no casamento, não acrescenta na vida espiritual. Eu não trago essa reflexão agora à tarde para quem não conhece. Essa reflexão é para quem conhece, são para os conhecedores do Evangelho, são para aquele que está dentro, aceitaram já a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, de toda a sua casa, da sua família, mas não tem feito uso das Sagradas Escrituras. A palavra ela é para todos, realmente. Cristo, ele é para todos, mas é para todos que o quer, é para todos que o procura, é para todos que querem conhecê-lo. Meu querido, meu irmão, minha irmã, jovem, você que está me assistindo, é tão bom meditar nas palavras do Senhor, não ler, porque ler a gente lê, uma história qualquer por aí, mas estudar, meditar, tomar conhecimento de Deus,
conhecer a Deus, conhecer as Sagradas Escrituras. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que todo aquele que se prontifica em querer conhecer a Deus, em querer viver uma experiência com Deus, ele consegue? Consegue, meu amado. Consegue porque Deus se revela ao seu povo. Deus não deixa ninguém confundido. Deus não deixa você ter dúvidas sobre a questão da sua fé. Deus, ele manifesta o poder dele na medida em que nós nos esforçamos para poder conhecê-lo. Na medida em que nós nos esforçamos para poder aprender, gerar conhecimento sobre Deus. E quantas pessoas, quantos conhecedores do Evangelho não têm feito isso? Quantos preferem buscar outros tipos de conhecimento, mas não buscam o conhecimento que é a palavra de Deus? Meu amado, eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu não sou contra, não sou contra não. Você assistir uma televisão, você querer assistir um jogo, você querer assistir uma coisa ou outra, mas tira tempo para a palavra de Deus. Tira tempo para poder meditar nas Sagradas Escrituras. Tira tempo para você poder aprender mais sobre Deus, aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Chegarão dias em que nós não teremos mais esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, que nós trazemos por cabeceira da nossa fé. Chegará o dia em que nós não iremos ter mais ele em mãos. Como nós podemos, quando eu digo nós, é eu, é você que está me assistindo, é o que vai me assistir depois, nós que fazemos a confissão em Cristo Jesus. Como nós podemos dizer que nós servimos a Deus se nós não procuramos conhecê-lo? Como é que nós vamos dizer que nós adoramos a Deus se nós não sabemos nem quem nós adoramos? Muitas das vezes nós adoramos, muitos adoram porque está vendo alguém adorar, dá um glória a Deus porque vê alguém glorificar, fica emocionado. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Qual palavra? Palavra de Deus. A fé, ela não se sente. Para poder vir fé em nós, para que haja a fé em nós, é necessário nós ouvirmos. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, é impossível nós adquirirmos fé, é impossível nós termos fé. Porque por si só, em nós, a fé não nasce, a fé não brota por si só em nós, mas ela vem através da palavra de Deus, na medida em que nós ouvimos, na medida em que nós meditamos, na medida em que nós buscamos conhecimento. E isso vai aumentando. Então eu quero deixar para você nessa tarde essa reflexão lá de Oséias 4:6, a estrofe lá de cima. Você pode ler depois todo o contexto, o que Israel estava vivendo, o que se estava passando, porque se afastou dos caminhos do Senhor. Mas a estrofe de Oséias 4:6, ela é bem clara. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Lhe faltou conhecimento. Nós vemos na Bíblia tantos homens de Deus que tiveram contatos com Deus, que tiveram manifestações maravilhosas diante de Deus. Nós vamos ver Moisés, quando Deus se revela a Moisés pela sarça ardente. Nós vamos ver também o mar vermelho se abrindo, nós vamos ver as pragas, nós vamos ver água saindo da rocha, nós vamos ver coluna de fogo, nós vamos ver registrado no livro sagrado, que é a Bíblia, nós vamos ver também ali registrado coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Meu querido, tudo isso são manifestação durante a caminhada. Enquanto você ficar parado, você não vai ver poder de Deus. Enquanto você ficar parado, você não vai ver a manifestação de Deus. Não tem como ver manifestação de Deus parado num canto. Não tem, é impossível. Esse que viu
o sobrenatural de Deus parado, sem buscar o conhecimento, sem buscar meditar, sem buscar estudar, sem buscar querer conhecer a Deus. Não tem lógica. Biblicamente isso não é possível. Só é possível a partir da hora que você toma a iniciativa e começa a caminhar. Deus, durante a caminhada, começa a se revelar. Deus vai se revelando na medida que você vai caminhando. Então vamos começar a caminhar na palavra de Deus, andar pela palavra. A palavra de Deus, ela é tão firme, fiel e verdadeira. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14, a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é poderosíssima. Quem? A palavra de Deus. Quem é que tem essa força toda? A palavra de Deus. A palavra de Deus, o profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 5, verso 14, o Senhor Deus prometeu converter em fogo as suas palavras. A qual palavra? A palavra de Deus. Deus prometeu converter em fogo as palavras dele na boca do profeta Jeremias. Vai lá para você ver. Está lá em Jeremias capítulo 5, verso 14. Nós vamos ver também. A palavra de Deus, ela é como lâmpada. Davi disse: porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Olha como é que é a palavra de Deus, como é que é bom nós adquirirmos conhecimentos da palavra de Deus, o quão é importante é a palavra de Deus para a nossa vida. Em João 8, verso 12, a palavra de Deus também é luz. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra de Deus também em João 6,48 nos diz assim, o próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Em João 8, verso 12, ele é luz. E já em João 6, verso 48, ele é o alimento. O alimento para a alma, para o corpo, para o espírito. O alimento que em Mateus 4, verso 4, a palavra nos diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amado, vamos meditar na palavra de Deus, vamos buscar conhecimento da palavra de Deus, nós vamos buscar sabedoria dentro da palavra de Deus, vamos buscar mais de Deus, vamos procurar conhecer para que nós possamos ter vida e vida em abundância. A palavra, ela é fonte de vida. Há quem diga que Pedro caminhou sobre as águas quando ele fala: mestre, és tu, diga que eu vá até o Senhor. E Jesus diz para ele: venha. E Pedro desce do barco e começa a caminhar. Há quem diga que Pedro caminhou pelas águas, mas eu digo, Pedro caminhou pela palavra. Porque quando Jesus libera uma palavra, Pedro vai. Quando ele tem o primeiro encontro com Pedro, Pedro tem o primeiro encontro com Jesus, Pedro estava vindo de uma noite frustrada, não tinha pego nada, havendo trabalhado toda a noite. Não pegaram nada. E Jesus fala para eles, voltar ao mar alto e lançai as vossas redes. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E o texto vai nos dizer que eles pegaram tanto peixe que o barco deles quase afundou, ou seja, quase foi a pique. Quase afundou o barco. Para você ver
o quão próspero é a palavra de Deus, o quão cheio de vida é a palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra, nós estamos falando de Jesus. Quando nós falamos que temos que andar na palavra, viver a palavra, caminhar a palavra, se alimentar da palavra, nós estamos falando de quem? Estamos falando de Jesus. No princípio era o verbo era Deus e o verbo... Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era quem? Se não era Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e manifestou-se entre os homens. Quem que era o verbo que se fez carne e manifestou-se entre os homens? Quem era essa luz que resplandeceu nas trevas? Nós estamos falando de Jesus. É Jesus. Isso, quando João relata esse fato, João está falando de Cristo Jesus, o Salvador, o meu e o seu Salvador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Então vamos, meu querido, vamos meditar na palavra, não vamos procurar ler, mas vamos procurar estudar, compreender, vamos procurar entender as Sagradas Escrituras, vamos buscar mais de Deus, aprender mais de Deus, para que nós possamos ver milagre acontecer na nossa vida, para que nós possamos ver o sobrenatural dele na nossa vida. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos conhecer, nós precisamos da palavra. Esse vídeo, essa reflexão agora que eu estou fazendo agora na parte da tarde, não é para falar de roupa, de calçado, para falar de cabelo, para falar do que pode, do que não pode comer, do que faz, do que não faz mal. Não, meu amado, nada disso. Porque não foi nada disso que morreu na cruz do Calvário. Não foi roupa, não foi cabelo, não foi calçado, não foi brinco, não foi maquiagem, não foi sandália, não foi chinelo. Não foi nada disso que morreu na cruz do Calvário. Quem morreu na cruz do Calvário foi o Salvador. Foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nessa tarde eu venho falar de Jesus. Nessa tarde eu venho falar do Salvador. Nessa tarde eu trago essa reflexão falando de Cristo Jesus, da sua santa palavra. Você sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras... Quem? As do Daniel aqui? As palavras do Deus Todo-Poderoso. As palavras de Jesus. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passará. As palavras de Cristo jamais passará, porque ela é fiel e verdadeira. Eu creio piamente nisso, eu creio com todas as convicções na palavra de Deus. Eu sei do que Deus tem feito na minha vida, eu sei do que Deus é capaz. Por isso eu te digo, medita na palavra de Deus para que você não seja enganado com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. Medita na palavra de Deus, estuda, busca conhecimento de Deus, para que você não seja enganado com um falso Cristo, que você não seja enganado pelo falso profeta, que você não venha ser enganado com artimanhas de Satanás. Medita na palavra de Deus, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele. Então, meu querido, medita mais para que você não venha ser destruído. Medita mais para que você possa localizar dentro do seu casamento, dentro da sua casa, todo tipo de maldição que estiver rodando, você venha repreender no nome de Jesus. Que se haver algum mal, você saiba detectar este mal, localizar e expulsá-lo ele. Opa, esse aqui está contrário à palavra de Deus, isso aqui está errado. E repreenda no nome santo de Jesus. E que nós possamos todos glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso, porque Jesus é bom e o diabo não presta. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Oh, glória! A melhor escolha que eu fiz na minha vida foi aceitar a Cristo. A melhor decisão da minha vida foi aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha alma e do meu casamento. Eu tenho hoje um casamento muito abençoado, tenho uma esposa abençoada, terei filhos em nome de Jesus abençoado. Não tenho ainda, mas terei filhos abençoados. Tenho um ministério abençoado. Eu tenho uma vida com Deus abençoada. Tudo. Eu devo, primeiro,
a misericórdia de Deus na minha vida, por não ter permitido com que a morte ceifasse a minha vida. Também glorifico a Deus pela palavra dele, por eu poder ter adquirido conhecimento. Deus tem me ensinado muito. Isso é muito bom. Isso é alegre. Então eu digo a você, medita. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. Eu nem vou falar que é na sua, eu vou falar que é na nossa. Na nossa vida, porque nós precisamos, nós necessitamos de Deus. Amém? Meu querido, vamos orar? Eu iniciei o vídeo, não fiz uma oração, já estou alguns dias sem gravar vídeo, por alguns problemas aí, mas vamos voltar de novo. Vou gravar esse à noite, tem mais uma live a ser gravada. E tudo isso para a honra e a glória de Cristo Jesus. Vamos orar? Aproveitar essa paisagem linda aqui de Jesus? Olha que lindo, meu Deus do céu. Vamos orar? Soberano, eterno, amado Deus, Pai querido, Deus de glória, no nome santo de Jesus, meu Pai, eu quero te apresentar, meu Deus, o local aqui onde eu estou. Eu quero apresentar a Jesus as pessoas que estão assistindo essa live. Eu quero apresentar, meu Pai, também, meu Deus, a família de cada um, meu Deus, que está assistindo a live. Eu quero apresentar filho, eu quero apresentar esposa, eu quero apresentar a vida conjugal, matrimonial. Se não é casado, meu Pai, eu quero apresentar a vida desse jovem, dessa jovem, que o Senhor prepare um moço e uma moça de Deus para eles, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, repreenda, ó meu Pai, em nome de Jesus, todo mal, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra, toda artimanha de Satanás, meu Deus, no nome santo de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa as pessoas que estão assistindo agora e que irão assistir depois, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, implanta em nós um coração, meu Pai querido, agradecido por tudo que o Senhor já tem nos feito. Implanta em nós desejo de orar, desejo de meditar, desejo de buscar. Pai, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe, povo de Deus, fique na paz do Senhor. Não se esqueça, medita na palavra de Deus, medita, não fica só no telefone não, tira tempo para Deus, tira um tempinho aí, separa um tempinho para Ele, medita, busca aconselhamento do Pai, busca aconselhamento do Rei Jesus, do Príncipe da Paz, e que você possa ser muito abençoado no nome santo de Jesus, cheio de sabedoria, da graça e do Espírito Santo de Deus, possa repousar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ô glória!